A maneira como os 12 apóstolos de Cristo morreram, nem sempre é clara para os estudiosos da religião. Existem algumas citações nos textos apócrifos do Novo Testamento, e até mesmo relatos contados por cristãos primitivos, sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. É verdade que alguns desses relatos diferem entre si, mas existe sempre uma explicação mais aceita e considerada confiável. O que se sabe é que os apóstolos deixaram suas vidas pessoais e seus trabalhos para se juntarem a Jesus durante sua missão em vida. Após sua morte, foram ordenados a pregar o Evangelho pelo mundo. Mesmo que para isso tivessem que morrer. Naquela época, a perseguição aos pregadores do Evangelho era muito grande. Assim como Jesus, muitos deles foram assassinados de forma brutal. Após a morte de Jesus, os apóstolos continuaram a espalhar o cristianismo de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e finalmente Roma. Veremos como foi a vida de cada um deles, de acordo com os relatos bíblicos e as tradições. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal. Basta clicar no botão de inscrição abaixo do vídeo e clicar no sino para receber notificações de novos vídeos. O apóstolo Pedro era o mais velho discípulo, e foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja e dos apóstolos. Como está escrito, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra será desligado nos céus. Após a morte de Jesus, foi Pedro que conduziu a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Seu trabalho missionário continuou até o final de sua vida, 68 anos após o nascimento de Cristo. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, mas teria pedido para ficar de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor. André, irmão de Pedro e também pescador, já seguia João Batista quando encontrou Jesus, e apresentou seu irmão a ele. André é mencionado em vários momentos importantes nos evangelhos, e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro, João e Tiago. Ele esteve presente quando Jesus falou sobre o final dos tempos e quando subiu aos céus depois de ressuscitar. André desempenhou um papel muito importante na expansão da igreja primitiva e, segundo a tradição, foi muito torturado antes de ser crucificado na Grécia, em uma cruz em formato de X, enquanto estava em missão na província de Acaia. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois, e levados para a Escócia, onde o barco que os transportava naufragou. Até hoje, há uma cidade na Escócia chamada Santo André, em sua homenagem. João era o discípulo mais jovem de Cristo, e também era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Com Pedro e Tiago, ele fazia parte dos amigos íntimos de Jesus, e testemunhou muitos milagres e revelações. João foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a crucificação e, segundo a tradição, ainda jovem, foi lançado vivo em um óleo fervente, mas não sofreu nenhum dano. Tempos depois, por ordem do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos, na cidade de Éfeso. Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. O apóstolo participou de muitos milagres, e foi a ele que Jesus perguntou como poderiam alimentar a multidão na multiplicação dos pães e peixes. Filipe deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. A história da morte de Filipe é confusa e até hoje não se sabe ao certo como ele morreu. Há relatos de que ele tenha morrido de causas naturais, mas também existem estudiosos que acreditam que ele tenha sido enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Sobre Bartolomeu, existem poucas referências na Bíblia. Seu nome é mencionado apenas na lista de discípulos, mas segundo alguns registros que não estão na Bíblia, ele teria pregado pela Ásia Menor até a Índia, e sido esfolado e crucificado de ponta cabeça, na Armênia. Existe outra versão, da tradição católica, que alega que ele foi açoitado até a morte, e seu corpo jogado ao mar. Mateus era um judeu com boa situação financeira, pois trabalhava como publicano, coletando impostos para o Império Romano. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade judaica,
mas foi durante o exercício dessa função que Jesus o chamou para segui-lo. Como autor de um dos evangelhos, Mateus revelou muitos detalhes sobre o ministério e a vida de Jesus. Segundo relatos, o apóstolo percorreu toda a Pérsia, Judeia e Etiópia, onde foi morto. A causa da sua morte pode ter sido um ferimento de espada, mas também há quem acredite que ele tenha morrido de causas naturais. Seu túmulo encontra-se na cidade italiana de Salerno. Apesar de poucos detalhes sobre ele na Bíblia, podemos perceber a personalidade sincera, porém pessimista, e incrédula de Tomé, em certos momentos. No episódio em que Jesus decide voltar à Judeia para ressuscitar Lázaro, correndo o risco de ser apedrejado, Tomé faz um comentário a respeito da decisão. Ele disse: "Vamos também para morrer com ele." Isso mostra sua sinceridade. Após a morte de Cristo, o apóstolo ganhou destaque nos relatos bíblicos, ao dizer que só poderia crer na ressurreição de Jesus, se pudesse tocar em suas marcas. Tomé queria muito ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade. Uma semana após a ressurreição, Jesus apareceu a Tomé, mostrou suas marcas e assim o discípulo creu. Existem relatos de que ele morreu apedrejado, e que sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano de 53 d.C. Pouco se sabe sobre Simão, além de sua origem em Caná da Galileia. Não há detalhes sobre sua morte, mas segundo a tradição católica, o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Eusébio, o apóstolo teria sido martirizado aos 120 anos, durante o Império de Trajano. Existem outras versões, que alegam que ele foi crucificado, ou queimado vivo numa fogueira na Armênia. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão do apóstolo João. Jesus apelidou os dois de filhos do trovão. Tiago trabalhava em sociedade com Pedro e André no barco do seu pai, e foi nas margens do Mar da Galileia, que eles se tornaram discípulos de Cristo. Tiago era um dos discípulos mais próximos de Jesus, tendo estado presente na ressurreição da filha de Jairo, na Transfiguração e no Getsêmani. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, e o único com um relato bíblico sobre o acontecimento. O apóstolo foi decapitado a mando de Herodes, por volta do ano 44 d.C., na mesma ocasião em que Pedro havia sido preso. Você pode ler mais sobre isso em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Por outro lado, sabe-se muito pouco sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existem 4 citações referentes ao apóstolo, mas apenas 2 relatos das causas de sua morte. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, no Egito, no ano 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina, e no país onde ele foi morto. Outra hipótese, levantada pelo historiador Flávio Joséfo, é que ele teria sido apedrejado até a morte por amando de Ananias, um sumo sacerdote, que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. São Judas Tadeu, por sua vez, respondeu com fidelidade ao seu chamado, e teve coragem de entregar sua vida por amor a Cristo, e por causa do Evangelho. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga, sendo martirizado no ano 70 d.C., linchado a golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Curiosamente, ele é o discípulo com o maior número de citações nos evangelhos, depois de Simão e Pedro. Um outro detalhe é que seu nome sempre foi mencionado por último entre os discípulos. Judas era encarregado da administração do dinheiro, mas costumava furtar os valores recolhidos. E com remorso, por entregar Jesus aos sacerdotes, em troca de 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado e dominado pela culpa. Ele jogou o dinheiro dentro do templo e saiu para se enforcar. Hoje em dia, ainda existem apóstolos como os de antigamente? A verdade é que o título de apóstolo era reservado apenas para as pessoas que viram Jesus quando ele esteve na terra. No entanto, a Bíblia também diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus escolhe alguns para serem apóstolos, e por causa disso, algumas denominações dos dias de hoje consagram pessoas que acreditam ter esse dom ministerial. O fato é que todo cristão tem um chamado de Jesus para anunciar o Evangelho às pessoas ao seu redor.
Assim como Tiago e Judas, muitos cristãos ao longo da história foram perseguidos e martirizados por sua fé. No entanto, eles não desistiram de proclamar a mensagem de salvação. E hoje, mais do que nunca, precisamos seguir o exemplo desses homens corajosos e proclamar a mensagem de Cristo ao mundo. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê a força e a coragem necessárias para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém.